Bom, vamos dar continuidade ao filo dos artrópodes. Nós ficamos na parte da classificação. Lembrando que o filo ele se divide aí em 5 classes. Nesses critérios de classificação, nós temos a questão do número de patas, a divisão corpórea, os tagmas, o número de antenas, tá certo? São os critérios aí mais importantes para a diferenciação aí dessas 3 classes. Na última aula a gente ficou aí com a classe dos crustáceos. Hoje vamos dar continuidade falando aí dos aracnídeos, da classe dos aracnídeos, que hoje é mais chamada de classe dos quelicerados, tá bom? Então, essa modificação se deu justamente aí por causa do caranguejo ferradura, tá? Esse caranguejo ferradura, eles faziam parte de uma outra classe do filo dos artrópodes e pelo fato de apresentar essa estrutura que são as quelíceras, tá? Que servem aí, por exemplo, para triturar o alimento, percebeu-se uma filogenia em comum com o grupo das aranhas, dos aracnídeos, dos escorpiões, e aí a classe ela passou a se chamar, tá? Não mais de classe aracnídea, mas de classe quelicerada, para englobar aí, junto com as aranhas, esses animaizinhos conhecidos como caranguejo ferradura. São pequeninos, mas que não são crustáceos, são parentes, estão na mesma classe aí das aranhas, tá bom? Então, essa classe aqui, a classe quelicerada, ela vai apresentar o corpo dividido em 2 tagmas. O cefalotórax com cabeça e tórax fundidos, e o abdômen. Na região do cefalotórax é onde nós encontramos as quelíceras, que servem aí para triturar o alimento, já que esses animais, os aracnídeos e quelicerados, eles não apresentam mandíbulas, como ocorre, por exemplo, em insetos. Podem apresentar pedipalpos, que servem como peças bucais para ajudar a prender a presa, tá? Que foi ajudar na captura aí da presa, tá certo? Encontra-se que também os olhos, tá? Esses animais são caracterizados por apresentar 8 patas, por isso que são chamados de octópodes, que é uma característica que define os quelicerados. E não possuem antenas, são áceros devido a isso, tá bom? E na região do abdômen se encontra, por exemplo, o orifício anal, encontra-se também as fiandeiras, tá? E outras estruturas internas que fazem parte aí da fisiologia desses animais, como nós vamos mostrar um pouquinho mais na frente. Detalhe é que os ácaros e carrapatos, o cefalotórax deles e o abdômen é fundido e aí é chamado de idiossoma, tá? Que é a união do prossomo, cefalotórax, com o opistossomo, que é o abdômen. Isso ocorre nesse animalzinho aqui, que no caso são os ácaros, tá certo? Bom, esses pedipalpos aqui, além de servirem para prender a presa, eles também funcionam em algumas aranhas como estrutura copulatória, tá certo? A maioria dos quelicerados são terrestres, tá? Como por exemplo aqui os carrapatos, tá? Que são aí ectoparasitas, e as aranhas, como já foi falado. A digestão ela é extracorpórea, tá? Na maioria deles, mas também ela é extracelular, tá certo? A digestão extracorpórea é o seguinte: aqui a aranha ela acabou de capturar aqui um inseto, por exemplo, e aí ela lança na região da região bucal, ela lança sua espécie de saliva dentro do abdômen desse animal,
e aí ocorre a digestão lá, criando aí uma espécie de sopa de nutrientes, e depois ela vai lá e só suga os nutrientes já digeridos ali, facilitando o seu processo digestivo, tá bom? Bom, nós temos também os escorpiões. Os escorpiões, eles apresentam palpos que nas suas extremidades apresentam garras, que ajudam aí no processo de prender as suas presas. Tem quelíceras, tá aqui as oito patas, definindo aí os aracnídeos, sendo um octópode. Na região do seu abdômen tem uma espécie de cauda onde fica a estrutura inoculadora de veneno, que é o aguilhão. Tá? Os escorpiões são muito conhecidos aí por causar acidentes em humanos, causam até mais acidentes no Brasil. São os animais que mais provocam, animais peçonhentos que mais provocam acidentes no Brasil, até mais do que as cobras, ok? Bom, o sistema respiratório desses aracnídeos é feito através de filotraqueias, chamado também de pulmões foliáceos. As filotraqueias, elas são um mix entre o sistema pulmonar e o sistema traqueal. Por que eu digo isso? Porque ela tem aberturas, chamadas de estigmas ou espiráculos, por onde o ar entra. Só que o oxigênio, por exemplo, ele vai passar para o líquido circulante, que é a hemolinfa, onde tem um pigmento respiratório chamado de hemocianina, que é o equivalente à hemoglobina, que vai transportar aí o oxigênio e o gás carbônico pelo corpo do animal. Tá? Então você tem aqui uma integração entre o sistema respiratório e o sistema circulatório, e aí é chamado de sistema de filotraqueal, tá certo? Tá aqui mais um detalhe da região das chamadas filotraqueias, onde ocorre aí o processo de hematose, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico para o sangue, aqui a entrada do oxigênio para o sangue. Esse sangue é chamado de hemolinfa, já que esses animais são dotados, como já foi falado na aula introdutória de artrópodes, os artrópodes apresentam sistema circulatório do tipo aberto, tá certo? Bom, o sistema excretor dos aracnídeos é composto pelas chamadas glândulas coxais, tá? Que ficam aqui no primeiro apêndice da perna. São responsáveis, essas glândulas coxais, por secretar, por exemplo, a guanina, mas também os aracnídeos apresentam túbulos de Malpighi, responsável por excretar o ácido úrico. Então, na realidade, são dois tipos de excreta nitrogenada que esse animal é responsável de lançar no ambiente. No caso, o ácido úrico produzido pelos túbulos de Malpighi sai através das suas fezes, junto com as fezes, aí pelo ânus. E aqui o detalhe da glândula coxal, que tem a função aí de filtrar, tá, o fluido corpóreo, e dele ele filtra aqui o fluido corpóreo e lança aí para fora suas excretas nitrogenadas. Bom, em relação à reprodução, os aracnídeos são dioicos, de fecundação interna, e o desenvolvimento é direto, na maioria deles, como no caso das aranhas, tá certo? E em carrapatos ele é indireto, porque ele passa por um estágio chamado de ninfa, que não é um estágio larval, mas é um estágio diferente do indivíduo adulto, por exemplo, não é um estágio em que ainda não tem, por exemplo, órgãos reprodutivos, tá certo? E aí, nos carrapatos, ele é considerado indireto por possuir esse estágio intermediário chamado de ninfa, tá bom? Bom, a gente sabe que do desenho e do filme do Homem-Aranha, ele é conhecido por apresentar o chamado Spider Instinct, que é o sentido aranha. Ou seja, ele consegue ali perceber tudo que está acontecendo ao redor dele, e dessa maneira ele pode se antecipar
aos movimentos. E os cientistas já descobriram que as aranhas realmente têm esse instinto aranha, tá? Onde nos pelos que elas têm espalhados no seu corpo, ela é capaz de perceber, por exemplo, pequenos deslocamentos no ar, tá? Provocados, por exemplo, pelo movimento de seus predadores ou presas, e também são capazes de perceber vibrações no solo. E isso faz com que, além do seu movimento ser bem rápido, ela possa se antecipar ao que está acontecendo ao seu redor. Tá certo? Bom, a classe Insecta é a maior de todas as classes em termos de biodiversidade, disparadamente. Você já tem aí 1 milhão de insetos já catalogados pelos cientistas. A divisão corpórea dos insetos é cabeça, tórax e abdômen. Na região da cabeça é onde ficam as estruturas sensitivas, como as antenas, os olhos, que podem ser simples ou compostos, formados por unidades chamadas de omatídeos, como a gente já comentou, tá certo? Na região do tórax é onde surgem as asas, naqueles que são capazes de voar, e é onde surgem as patas. E no caso são 6 patas, o que define os insetos como hexápodes. Por isso que o termo classe Insecta ou classe hexápode. Apresentam um par de antenas, por isso a denominação de díceros. Os insetos podem não ter asas, podem ter um par de asas, ou, nesse caso aqui, pode ter 2 pares de asas. Beleza? Bom, em termos de processo digestivo, eles podem apresentar digestão extracorpórea, também como os aracnídeos, ou extracelular. E apresentam, ao invés de quelíceras, apresentam um par de mandíbula. Tá certo? Em relação às suas peças bucais, existe uma variedade muito grande de aparelhos bucais. Tá? Nós temos aqui alguns aparelhos básicos, por exemplo, no caso dos gafanhotos, eles possuem um aparelho bucal, peças bucais mais curtas, chamado de mastigador, aparelho bucal mastigador. O pernilongo possui um aparelho bucal picador, que tem uma estrutura bem mais longa, que é chamado também de sugador pungitivo. Por quê? Porque o picador é um tipo de sugador que ele perfura a pele os tecidos, por exemplo, de um vegetal ou de um animal. E aí ele é chamado de sugador pungitivo ou picador. O sugador, tá? Ele tem uma espécie de tromba, mas ele não é capaz de perfurar. Ele não é pungentivo. Ele pode ser chamado simplesmente só de sugador ou sugador não pungentivo. Como ocorre, por exemplo, nas borboletas. Tem uma espécie de tromba aqui que serve lá, por exemplo, para sugar o néctar. Além disso, existe também o aparelho lambedor, né? Na verdade, alguns zoólogos falam que são 3 tipos: o mastigador, o sugador ou o lambedor. E o picador é um tipo de sugador pungitivo. Tá bom? Então, as abelhas elas têm aqui um aparelho chamado de aparelho lambedor. Então, isso faz com que esses insetos, por terem aparelhos bucais diferentes, eles ocupem nichos ecológicos diferentes. Você tem esse daqui, por exemplo, esses picadores que se alimentam de sangue dos animais, de seiva dos vegetais. Esse aqui se alimenta lá do néctar das flores. Esse aqui ele mastiga folhas, tritura folhas. Então isso faz com que diminua entre eles a competição interespecífica. Por isso que a biodiversidade é grande entre os insetos. Tá bom? O sistema respiratório dos insetos é feito através de traqueias. As traqueias, como já foi dito na primeira parte 1 da nossa aula, são essa rede de canais que serve para a circulação direta do ar, que entra através de espiráculos que ficam aqui na lateral do animal. O ar entra, né?
trazendo aí o oxigênio, ele vai percorrendo túneis cada vez menores até chegar às células. Então, dessa maneira, o oxigênio ele não precisa do sistema circulatório para chegar às células. Eles têm sistema circulatório aberto, mas ele serve para a circulação de nutrientes em geral, só que ele não transporta os gases respiratórios, tá bom? Então, mais uma vez aqui o detalhe, né? Através dessas traqueias é que o oxigênio vai chegar diretamente às células e o gás carbônico vai ser transportado diretamente para fora do corpo desses insetos. Esse sistema traqueal, ele, ao fazer o oxigênio chegar mais rápido às células, sem passar pelo sangue, que no caso é a hemolinfa, é uma das explicações para os insetos serem os únicos invertebrados que podem voar. Nós temos diversas adaptações que permitem os insetos voarem. Você tem a questão do sistema respiratório traqueal, você tem a questão das asas, das asas na região do tórax, você tem a questão da quitina, formar um exoesqueleto resistente e ao mesmo tempo leve, facilitando aí o processo do voo, tá bom? Bom, dando continuidade, o sistema excretor da classe insecta é feita exclusivamente por túbulos de Malpighi, que ficam aqui na região próximo ao intestino, e junto com as fezes, a excreta nitrogenada, que é o ácido úrico, vai ser liberado aí pelo ânus, tá certo? Lembrando que o ácido úrico é uma excreta pastosa, tá? E isso faz com que os animais que excretam ácido úrico, eles economizem água. Por isso que você tem uma biodiversidade muito grande de insetos, de aracnídeos em ambientes semiáridos, áridos, deserto, porque representa uma adaptação para poupar água no corpo desses animais. Bom, em relação à reprodução, os insetos também são dioicos, eles apresentam fecundação interna e o desenvolvimento aí pode ser direto ou indireto. Em relação a isso, existem 3 tipos de desenvolvimento em insetos. Existe uma classificação para isso, por exemplo, que é um inseto ametábalo. É um inseto que tem um desenvolvimento direto. Então, do estágio do ovo, vem um estágio mais jovem e vem um estágio adulto. Então, não há diferença desse estado jovem para o adulto. Então, aqui nós chamamos de desenvolvimento direto, porque não tem estágio larval. É o que ocorre, por exemplo, com a traça dos livros. Já os hemimetábolos e holometábolos, eles apresentam metamorfose, ou seja, é um desenvolvimento indireto. Então, você tem aqui, por exemplo, o gafanhoto, ele é um hemimetábolo. Por quê? Porque ele vai ter uma metamorfose incompleta. Assim que ele nasce, ele atinge o estágio de ninfa, que é um estágio inicial, só que essa ninfa, no início, ela ainda não tem asas, ainda não tem estruturas reprodutoras, e aí ela vai sofrendo progressivamente, gradualmente, uma metamorfose, só que é uma metamorfose incompleta, porque ele não passa pelo estágio de casulo, de pupa, até atingir aí o estágio adulto. Já o holometábolo, ele tem uma metamorfose completa. Por quê? Porque o ovozinho se transforma numa larva. Essa larva, em muitas espécies, por exemplo, em borboletas, é chamada de lagarta. Essa larva que se alimenta, por exemplo, de outras, tem um nicho ecológico totalmente diferente. Por exemplo, larvas de mosquitos ficam ali na água, se alimentando ali do plâncton. Já o estágio adulto tem outro tipo de alimentação, néctar, por exemplo. Em caso de borboleta, você tem a lagarta ali que tem um aparelho triturador que come as folhas. A borboleta se alimenta de néctar. Então, isso faz com que a lagarta, a larva e o adulto, ele não ocorre competição entre eles, a competição intraespecífica. Então, isso faz com que, ao ter nichos ecológicos diferentes, o crescimento populacional
é bem maior nesses indivíduos holometábulos, tá certo? E a variedade de indivíduos sendo maior também. Tá bom? Então você tem aqui nos holometábulos o estágio de larva, depois ele forma uma espécie de casulo chamado de pulpa ou crisálida, e aí depois daqui surge um indivíduo adulto, também chamado de imago, tá bom? Bom, nós temos um videozinho aqui que mostra como é que acontece aí numa borboleta essa metamorfose. Então ela está aí no estágio de lagarta, tá? E aí ela secreta um casulo e fica dentro desse casulo sofrendo aí o processo de metamorfose, onde ela vai adquirir asas, vai adquirir patas, as 6 patas que caracterizam o inseto, as antenas e tudo mais. Então ela vai vai sofrer uma metamorfose completa, por isso que as borboletas elas são classificadas como holometábolos, tá certo? E um detalhe importante, pessoal, uma vez que ela atinge esse estágio adulto, você vê que ela cresceu, né? Uma vez que ela atinge esse estágio adulto, os holometábolos eles não sofrem mais equidise. Tá bom? Você tem lá os hemimetábolos que tem equidise, hemimetábolos e ametábolos que tem equidise constantemente, e os holometábolos, quando atingem o estágio adulto, eles não sofrem mais equidise. Tá bom? Bom, nós temos as principais ordens, tá? Aí da classe dos insetos, alguns livros trazem essas ordens, tá bom? Como por exemplo, a ordem Tissanura, que é da traça do livro, que é um ametábulo, tem a ordem Odonata das libélulas, ordem Blatodia das baratas, ordem Isóptera dos cupins, que formam em sociedades, ordem Ordóptera dos gafanhotos, esperanças e grilos, ordem Phasmida do bicho-pau, ordem Pitiráptera dos piolhos, que são hematófagos, ordem Heteróptera dos percevejos e barbeiros, aqui o barbeiro transmissor da doença de Chagas. Essa Heteróptera também é chamada de hemíptera, que é um termo mais antigo, ordem Homóptera de cigarras e pulgões, ordem Coleóptera, né, os famosos coleópteros, besouros, joaninhas, ordem Hymenoptera das abelhas, vespas e formigas, que também formam sociedades, ordem Diptera de moscas e mosquitos, os dípteros, ordem Lepidoptera das mariposas e borboletas, e ordem Siphonaptera de pulgas e bicho de pé, as pulgas aqui no caso transmissoras aí de doenças como a peste bubônica, tá bom? Bom, nós temos também aí os quilópodes e os diplópodes, a classe quilópoda e a classe diplópoda, tá bom? Então, os quilópodes, eles apresentam aí, tá? O corpo longo, tá? São terrestres, agressivos, bem rápidos e são venenosos, possuem estruturas inoculadoras chamadas de fossípulas. Tem um corpo longo, cilíndrico, achatado, doce ventralmente. O tagma apresenta 2 tagmas, cabeça e tronco. Interessante que na cauda eles apresentam uma estrutura parecida ali com uma estrutura de um escorpião, como se fosse o aguilhão dele, tá? Isso serve para confundir, tá bom, os seus predadores. Por exemplo, funciona aí como a gente chama de mimetismo. Ele imita aqui uma característica, por exemplo, de escorpiões para afugentar aí os seus predadores, que na realidade a fossípula, a estrutura inoculadora de veneno deles fica na frente, na cabeça aqui o detalhe das fossípulas, por onde ele inocula um veneno com um índice de toxicidade bem alto e bastante doloroso, tá certo? É um animal que nós classificamos como peçonhento.
São dioicos com fecundação interna e desenvolvimento direto, não tem estágio larval. A respiração e a excreção é idêntica aos insetos, tá bom? Ou seja, a respiração é por traqueias, traqueal, e a excreção ela é por túbulos de Malpighi, excretando aí também ácido úrico. São representadas aí pelas lacraias ou centopeias, tá certo? Se você vê um bichinho desse corpo, porque ele é bastante agressivo, ele vai para cima mesmo. Bom, os diplópodes, eles se diferenciam dos quilópodes porque os quilópodes eles apresentam um par de patas por cada segmento e o diplópode tem 2 pares de patas por segmentos. E eles têm características bem antagônicas em relação aos quilópodes. Por exemplo, eles são terrestres, mas são mansos, não são agressivos. O corpo dividido é em cabeça, tórax e um abdômen bem longo. Quando eles se sentem agredidos, eles se enroscam e ficam assim formando uma espiral. Eles se sentem protegidos assim porque os seus predadores acham que ele está morto. Ele fica ali latente, paradinho ali por alguns segundos ou minutos. Coisa que os quilópodes não podem fazer. A respiração e a excreção também é idêntica dos insetos, ou seja, respiram através de traqueias e a excreção é feita através de túbulos de Malpighi. São dioicos com fecundação interna e desenvolvimento também direto. São conhecidos aí como gongolos, gongugi, emboás ou simplesmente piolhos de cobra. Bom, e aqui nós fizemos uma tabela comparativa entre os quilópodes e os diplópodes, que são chamados aí, antigamente era uma classe só, chamada de classe miriápoda. Os miriápodes, esse termo miriápodes engloba tanto os quilópodes quanto os diplópodes. Quais são as principais diferenças entre os dois? Então está aqui a lacraia e está aqui o piolho de cobra, aí também conhecido como os emboás. Então você tem aqui, por exemplo, os diplópodes são herbívoros, os quilópodes são carnívoros, são predadores. Os diplópodes são lentos, os quilópodes são rápidos, bastante ágeis. Podemos citar aí também o modo de vida, tá? Os diplópodes eles são diurnos, os quilópodes eles são noturnos. Então, normalmente durante o dia eles estão ali debaixo de pedra, debaixo de rochas, ficam ali escondidinhos, tá bom? Por isso, o cuidado ao se remover, por exemplo, tijolos que tem em áreas de fazenda, por exemplo, tá? Ou áreas próximas a rios, cuidado ao remover tijolos, remover ali qualquer peça ou estrutura que esteja ali, porque embaixo você pode se encontrar, aí, por exemplo, com a lacraia ou também se encontrar com escorpiões, tá certo? Que também o escorpião ele tem hábitos noturnos. Então, de dia eles se intocam. Os diplópodes enrolam-se em uma espiral. Esses daqui eles não têm essa capacidade de se enrolar em espiral. A secção corporal desse aqui é circular e esse aqui é achatado. Achatado lá como as tênias, as planárias. Ele é achatadinho. Os metâmeros são achatados. Esse aqui tem um par de antenas curtas, esse aqui tem um par de antenas bem longas, como você vê aqui na região da cabeça. Olha aqui o falso aguilhão que eles apresentam aqui. Esse aqui tem 2 pares de patas por segmento, por isso que são chamados de diplópodes, então eles têm muito mais pés. E os quilópodes, eles apresentam um par de patas por segmento. Esse daqui não são venenosos, não tem fossípulas, e esse aqui tem fossípulas e são venenosos. Esse aqui tem um grande número de segmentos, muito maior do que o outro, tá certo? Então, aí você tem, fechando aí, relembrando as 5 classes: os crustáceos, os
quelicerados, os insetos, os quilópodes e os diplópodes. Aí a gente fica por aqui, preste atenção aí nas questões e até a próxima. Tchau!